Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo da obra de Kardec, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Hoje a gente está sem o nosso mestre de cerimônia, o rapaz das operações técnicas, que é o Eric Pacheco. Ele vai ver se consegue chegar um pouquinho depois, pela questão que ele tem um outro compromisso, né? Então a gente está aqui com a ajuda remota dele. Então a gente estava aqui batendo um papo pré-live e estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais essa live. Lembrem sempre de curtir, compartilhar e, como sempre, participar, trazer boas questões. A gente está estudando um tema tão interessante que as pessoas gostam, que tem a ver com a mediunidade, né? A gente pode esclarecer muita coisa e que a gente tenha um ótimo estudo. Eu passo para vocês também darem boa noite. Boa noite, Lauro. Boa noite, Michel. Boa noite a todos. Como o Michel disse, hoje estamos sem o nosso host, o Eric. Ele está em outro compromisso, mas vamos dar seguimento aí ao nosso estudo. Estávamos aqui ainda repercutindo a live de ontem, né? Que a gente considera que foi uma live muito importante. Reagindo à live do Haroldo Dutra. Quem não assistiu ainda, pode ir lá entrar no canal do Eric, que ele já repostou a live completa. Tá também no canal do Lauro, Estudar Kardec, né? E tá também no meu canal, José Paniago. Assistam a live e ajudem a divulgar, porque é uma live bastante importante para o movimento espírita, né? Contemporâneo. Bom, é isso. Voltamos então à programação normal, estudando a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Espero que a gente tenha um excelente estudo hoje e que todos possam contribuir sempre com as perguntas e comentários costumeiros. É isso aí. Boa noite, Michel, José, boa noite ao Eric. Boa noite, né, a galera do chat. Sejam bem-vindos aí para continuarmos o nosso estudo aqui dessa obra, né? Que vocês já falaram, que é o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Então, vamos lá, né? Passo para vocês. Então vamos lá. A gente está no item 17, dentro do assunto justamente das manifestações dos espíritos. Estamos vendo aí questões resumidas sobre a mediunidade. E vamos ver agora Kardec falando nesse item 17. Os espíritos superiores não se ocupam das comunicações inteligentes, senão tendo em vista a nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais estão mais especialmente nas atribuições dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como entre nós, as habilidades dizem respeito aos saltimbancos e não aos sábios. Então, para que a gente possa entender um pouco mais esses conceitos que Kardec está dando no item 17, a gente tem que recorrer primeiro à chamada escala espírita, que ele apresenta em O Livro dos Espíritos, lá a partir da questão 100. Ela é fundamental para entender toda a teoria espírita, porque aqui ele vai usar os termos espíritos superiores, espíritos inferiores, espíritos batedores, e a escala espírita é justamente a escala que classifica os espíritos, que mostra a classificação, a ordem dos espíritos. E a gente também tem que recorrer, já que ele está falando em comunicações inteligentes e manifestações físicas, a divisão que ele faz lá no início da segunda parte do Livro dos Médiuns. Kardec, como um bom professor, como um excelente teórico, ele sempre fez várias classificações, divisões dos assuntos em grupos, em ordens, que é para a gente entender melhor o que ele está querendo explicar. E ele divide os fenômenos espíritas em dois grandes grupos.
as manifestações inteligentes e as manifestações materiais. São dois conjuntos, dois grupos. A característica da manifestação física ou material, o próprio nome está dizendo, é quando os espíritos se manifestam e a característica principal daquele fenômeno, daquele acontecimento, são justamente os efeitos físicos. É a mesa que se mexe, que pula, que gira, que bate. É a batida na parede, o ruído, o arranhão. Então, notem, são os espíritos provocando isso, mas a característica mais marcante, predominante desse fenômeno é justamente a parte física. Tem algo muito físico acontecendo no processo. As manifestações inteligentes, o que predomina é justamente a comunicação, a ideia. Então, o espírito vem e dita uma mensagem através da psicografia. O que se sobressai é a ideia, são os pensamentos do espírito. É menos a questão material e mais a ideia. Claro que em toda manifestação física há um componente de inteligência, porque é causado por uma inteligência. E claro que em toda manifestação chamada, classificada inteligente, há algo de físico, porque o médium está escrevendo, movimentando o braço, o lápis, está falando. Mas aqui, claro, ele está querendo só mostrar aquilo que se sobressai no fenômeno. Então ele vai dizer que os superiores, eles se concentram nas manifestações inteligentes. Eles estão preocupados em nos passar instruções, ensinamentos. E os inferiores, eles estão mais ligados aos efeitos físicos. Claro que, se os espíritos superiores quisessem, eles poderiam provocar por eles mesmos a manifestação física. Mas, como os espíritos superiores não gostam de perder tempo, eles se utilizam dos inferiores, que estão mais, de uma certa maneira, próximos à nossa matéria, para eles provocarem esses fenômenos. E claro que os espíritos inferiores também podem se comunicar numa maneira de passar ideias, pensamentos. Mas aqui é uma classificação geral que ele está nos apresentando. Então, os espíritos superiores eles sempre têm o objetivo de nos instruir, sempre. E eles vão procurar, de preferência, a comunicação inteligente, a psicografia, a psicofonia. Claro que se não tiver um médium psicógrafo, psicofônico, por exemplo, e tiver só um médium de efeito físico, então eles ordenam algum espírito inferior que provoque um efeito físico, passando alguma mensagem que eles queiram passar. Mas claro que eles preferem a comunicação inteligente, porque ela é mais rápida, mais direta e foca mais nas ideias. Os espíritos inferiores, aí depende. O espírito inferior chamado batedor, ele prefere e gosta do fenômeno físico. Ele gosta de chamar atenção, agitar os objetos. Ele não tem propriamente uma ideia para passar. Claro que os espíritos inferiores também podem passar ideias, né? Aqui a gente está vendo primeiro uma classificação geral, mas que é importante que a gente entenda. Então, por exemplo, por que isso é importante? Se a gente vê uma manifestação física acontecendo, a gente já tem que saber disso. A tendência é que são espíritos inferiores, então a gente já tem que prestar atenção se é algum superior se utilizando dele, ou se é algum espírito inferior que só quer chamar atenção, quer brincar, quer assustar, ou é um inferior que quer pedir ajuda, ou simplesmente contar sua história. Ele vai nos dando as classificações para que a gente possa ler o fenômeno, entender o que a gente pode esperar, o que a gente tem que cuidar, como que a gente tem que interagir com o fenômeno. Dito isso, eu já passo para vocês também fazerem os comentários de vocês. É um trecho interessante, né, que ele vai tratar
da questão das manifestações físicas ou materiais. O Michel já